Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. No Evangelho que ouvimos na missa de hoje, alguém pergunta a Jesus: Senhor, são poucos aqueles que se salvam? E Jesus, que podias ter respondido com uma percentagem, podias ter dito 74,6%, eu sei lá, né? Sendo Deus, sabes, né? A percentagem daqueles que se salvam, respondes não do modo a satisfazer a curiosidade deste rapaz ou deste senhor, mas do modo mais útil para nós, para cada um de nós. Diz assim Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar sem o conseguir. E gostava de que estes nossos 10 minutos com Jesus de hoje fossem centrados nesta frase, neste convite que Jesus faz a cada um de nós: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E penso que muitos daqueles que me ouvem são estudantes liceais, estudantes universitários, então já estudaram na sua vida e agora dedicam-se ao trabalho e não podem deixar de estudar nunca, está bem? Um estudante tem que sempre manter o estudo ao dia, claro, de um modo diferente quando está na universidade, quando está no liceu, do que quando já está a trabalhar. Mas eu pensava que a palavra estudo vem de studium, em latim, que significa também esforço. O estudo requer esforço e algo importantíssimo na nossa procura de sermos bons cristãos, ou seja, tu e eu queremos ser bons cristãos, mas não podemos pensar que seremos bons cristãos somente rezando o que temos que rezar todos os dias, indo à missa ao domingo, mas fazendo bem o nosso trabalho. Isto dizia já São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, dizia que o eixo à volta do qual gira a nossa santidade no meio do mundo é precisamente esse santificar o nosso trabalho. E para muitos de vocês que me ouvem neste momento, pois são estudantes e o seu trabalho, o teu trabalho é estudar bem. E o estudo é um elemento fundamental para nós sermos competentes na nossa profissão, no dia da manhã e mesmo agora. Para exercermos bem uma profissão, necessitamos estudar, necessitamos aprender. É um serviço, o estudo, à verdade, né? Porque a palavra que hoje em dia não está na moda, né? As pessoas deixaram de acreditar que existe a verdade e, claro, isto complica a evangelização, complica o apostolado, complica aproximar as pessoas de Deus, porque as pessoas já, funcionam muito à base dos sentimentos. Eu sinto que Deus existe, logo Deus existe. Eu sinto que Deus não existe, logo não existe. Mas não tem nada a ver com os meus sentimentos, se Deus existe ou não. Ele existe ou não existe. Nós acreditamos que, evidentemente, que Ele existe e que Jesus é Deus feito homem e que veio à Terra para nos salvar. E por isso, quando procuramos mostrar que é razoável crer, que é razoável ter fé, que é razoável acreditar em Jesus como Filho de Deus, Deus feito homem, pois nós primeiro temos que pressupor que a pessoa tem desejo de chegar à verdade. Né? Se a pessoa não acredita na verdade, pois é difícil dialogar. Se a pessoa acha que a verdade depende dos seus sentimentos, pois é difícil. Então, o estudo não é só necessário para tu e eu exercermos bem a nossa profissão, né? Hoje, agora, no dia da manhã, é também necessário para defender a fé católica. E por isso há um livro que saiu recentemente que nos ajuda a preparar a Jornada Mundial da Juventude, que é Como Defender a Fé Sem Levantar a Voz. É um livro que eu recomendo vivamente, porque faz-nos estudar aqueles temas que hoje em dia são mais difíceis de entender para o homem de hoje, para a mulher de hoje, para o rapaz de hoje, para a rapariga de hoje. As pessoas, aqueles temas que mais custa entender na Igreja Católica, pois estão lá. Um livro surgiu no ambiente inglês, né? Fez-se assim uma entrevista a várias pessoas, olha o que é que tu menos entendes da fé católica, e depois chegou-se a esses 10, 12 temas, né? que são os mesmos aqui em Portugal, não é só em Inglaterra, aqui também em Portugal, no Brasil, etc. Estudar e perceber porque é que não nos compreendem e estar sempre prontos, como diz São Pedro, a responder àquilo que nos peça a razão de ser da nossa esperança, pois isso requer esforço, requer estudo, não se improvisa. A nossa formação não se improvisa, nem a formação profissional, nem a formação cristã, a formação doutrinal, não se improvisa e por isso requer tempo de estudo, requer leitura de bons livros, e isso requer esforço, mas é algo fundamental
para nós defendermos a verdade no dia de hoje, para sabermos dialogar com todos. Pensa, não sei, que de facto, se nós queremos falar ou defender a nossa fé de um modo compreensível, pois temos que pensar sobre isso. Não pode ser, não podemos ser simplesmente, olha, o Espírito Santo me inspirar. Evidentemente que invocamos o Espírito Santo para que nos ajude a dizer a palavra oportuna, mas necessitamos esforço, necessitamos estudo. Então, gostava que pensasse assim. Por um lado, o estudo, como é uma procura da verdade, é sempre caminho para Deus. Tanto o estudo das cadeiras que tens de fazer na universidade, no liceu, o que seja, como o estudo da tua fé. Como a leitura de bons livros, por exemplo, há um livro que eu gosto muito de recomendar aos jovens, que é A Fé Explicada, escrita por um sacerdote norte-americano, já há muitos anos atrás, que é um livro de comprovada eficácia. Porquê? Porque uma pessoa lê esse livro e percebe muitas coisas. Porquê que a igreja, porquê que deve ir à missa ao domingo, porquê que a existência dos sacramentos, dos mandamentos, a importância que isto tem na fé cristã, etc. Tudo isso, sei distinguir, depois de estudar, sei distinguir o que é essencial do que é acidental, o que é de fé do que não é de fé. Isto é importantíssimo para sabermos dialogar com as pessoas, para sabermos explicar a nossa fé, explicar que é razoável crer, dar a razão de ser da nossa fé, como isso influencia a nossa vida. Por isso requer estudo, isso requer empenho. E repare que hoje em dia é muito fácil não estudar. Porquê? Porque nós temos vários meios para distrair-nos e isso complica o estudo. Não é verdade que às vezes tens essa experiência, estás a estudar uma cadeira que tens que preparar e de repente toca o telemóvel, para estudar, para atender o telemóvel, para responder um WhatsApp, e isso é um perigo. É um perigo. Porquê? Porque o estudo requer concentração, requer empenho e é muito fácil perder essa concentração. E diz-se que hoje em dia é muito fácil que as pessoas percam a atenção. Também tu próprio, se estás a rezar, se estás a preparar ao terço, a fazer um pouco de oração, a falar com Jesus, claro, se não pões os meios, depois distrais-te, as coisas. E nós, esses esforçai-vos por entrar pela porta estreita, requer o nosso esforço, por um lado, por estudar bem, por trabalhar bem, e depois por fazer bem a oração. Não basta simplesmente rezar, nós temos experiência de rezar bem o terço, ou rezar mal o terço, ou prestar atenção ou não prestar atenção. Temos experiência de fazer um pouco de leitura espiritual de algum livro que nos diz muito e entramos em sintonia com aquilo que estamos a ler, ou da Sagrada Escritura, em primeiríssimo lugar, ou temos experiência de estar a ler e estar a pensar noutra coisa, e não fica nada. Por isso, o estudo contribui na vida espiritual. Existe uma conexão entre o estudo e um trabalho bem feito e a nossa vida espiritual, a nossa vida interior. Às vezes as dificuldades que temos para rezar, para nos concentrarmos no momento da oração, estão relacionadas com as dificuldades que temos para estudar, ou para meter a cabeça em um livro que estamos a ler. Por isso, o esforço por aprender, por capacitar-se, é algo fundamental, tanto para a nossa vida profissional, como para a nossa vida espiritual. E depois esse amor à verdade, essa inteligência posta ao serviço desse amor, esse pedir luz a Deus, sem dúvida nenhuma. Jesus, como é que eu defendo a fé, a fé, como é que eu dialogo com esta pessoa, com aquela outra, mas claro, para isso tem que pôr os meios humanos, e os meios humanos é estudar, é ler bons livros, é perceber que aliás não há ciência mais desenvolvida na história da humanidade que a teologia, o falar de Deus. Acho que uma pessoa vai a uma biblioteca de livros antigos, eu tenho experiência disto, vê lá um montão de livros sobre as ciências, sobre isto, sobre aquilo, e a teologia há muitíssimo mais. Porquê? Porque nunca a humanidade escreveu tanto, ou falou tanto, isto em séculos passados, sobre a importância da sua fé. Pois olha, não temos que ler todos esses livros, mas temos que ler bons livros atuais que nos ajudem a pensar sobre a nossa fé e a defendê-la, assim como temos que ser muito competentes na nossa profissão, naquilo que nos compete. Reparem, nós imaginemos que uma pessoa vem à nossa casa consertar um canalizador, e nos diz, eu sou católico também, vou à missa e rezo, etc, e não sei o que mais, eu gosto muito também de ouvir os 10 minutos com Jesus. Nós ficamos contentes, muito bem, mas depois pedimos para arranjar arranjar lá o cano que rebentou a nossa casa, e essa pessoa faz mal o seu trabalho e não fica bem feito. Dá-nos vontade de dizer, na hora de... Primeiro, custa-nos pagar, porque achamos injusto. Se a pessoa fez mal o trabalho, porque é que eu vou ter que pagar? Mas depois, dá-nos vontade de dizer, olha, seja um bocadinho menos católico e um bocadinho melhor canalizador. Porquê? Porque se o senhor é canalizador, pois para defender a fé tem que ser um bom canalizador.
E quem diz isto diz aplica-se a um médico, a um advogado, a um engenheiro, ou que seja, a qualquer profissão. Nós defendemos a fé também exercendo bem a nossa profissão. E se tu és estudante, pois sendo bom estudante, tirando boas notas, esforçando-te por aprender, por estudar. E esse esforço que tu pões nos teus estudos também é o mesmo esforço que tu tens de pôr em conhecer a fundo a fé cristã, para a poder defender com a tua palavra, com o teu exemplo, com a tua coerência de vida. Por isso, esforçai-vos por entrada pela porta estreita. É isso que pedimos, Jesus, que ajuda-nos a esforçar-nos, em concreto, a cuidar o estudo. Tanto o estudo das cadeiras que temos que estudar, das matérias que temos que estudar, como estudantes que somos, como também o estudo da fé cristã, para saber dar razão de ser da nossa esperança, como dizia São Pedro, já na primeira carta que escreveu, pois que temos de estar preparados para dar sempre a razão de ser da nossa esperança, explicar àqueles que não entendem como é razoável querer, é razoável ter fé, é razoável acreditar em Cristo, não é? É razoável seguir a doutrina cristã. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.